Dor abdominal aguda, casos que ensinam conceitos. Informações para clínicos. Saudações, eu sou o professor Samir Schneid e estaremos falando sobre o assunto. Deixa eu pegar o meu laser, né? Tá? Sobre o assunto, o quarto item dos assuntos que interessam para o clínico, né? Diagnóstico das doenças. Estaremos aplicando os conceitos que já estudamos sobre como coletar os dados e como examinar o abdômen dos pacientes. Então, um clínico, ao se formar, precisa ter uma noção de ciência médica, precisa ter um conhecimento profundo do que é o ser humano, precisa dominar as situações de emergência e precisa, naturalmente, ser capaz de diagnosticar as doenças para poder encaminhar o tratamento adequado, seja ele medicamentoso, clínico ou encaminhar para o profissional cirurgião. Vocês estão em casa, sentados, deitados no sofá, e vocês têm 23 anos, estão ali pensando na vida. Começa uma dor insidiosa, né, no quadrante inferior direito. Aí vocês pensam assim, é bobagem, não é nada, vai passar. Não passou, então vocês ligam para a mãe, né? Aí a mãe está lá em São Paulo. Por telefone, meu filho, por que tu não te consulta aí em Pelotas? Tu tem que ver essa dor. No outro dia, né? A dor não passou, né? E daí vocês pensam assim, né? Droga, ainda continua doendo. Dorzinha que não passa. Então, vocês estão caminhando, dirigindo, de ônibus, de bicicleta, para o pronto-socorro e estão pensando: será que eu vou precisar de uma cirurgia? E o profissional que for atender precisará saber responder esta pergunta: será que é cirúrgico? Então, agora nós vamos trabalhar alguns casos que vão nos ajudar a responder essa pergunta de uma forma acurada e essa outra também. Se é cirúrgico, quando? Quando que eu preciso operar? São alguns casos que nós vamos então passando por cada um deles e, e aprendendo a partir dos casos, a partir da aplicação dos conceitos que já estudamos na aula passada, como resolver, como responder a essas duas perguntas. Tá? Vamos começar aqui pelo caso da tireoide. Tá? Espera que eu tenho que tirar o laser, né? Só um pouquinho, senão eu não consigo clicar em cima. Ó, não. Ah, tô sem, ó. Por que não tá... Bom, era para ter um link funcionando aqui, mas por algum motivo, eu acho que quando está nesse módulo de gravação, exatamente, ele não vai. Não tem problema, nós vamos passando caso por caso, tá? Então, esse é o primeiro caso é um senhor que nos procura numa emergência em Porto Alegre. Tá? Todos os casos eles são casos reais e para não serem, para não haver a identificação, eles estarão distorcidos propositalmente. Tá? Então, estou lá em Porto Alegre numa emergência e
nós chamamos um paciente com aproximadamente 50 anos de idade. O que que houve? Doutor, eu estou com muita dor, muita dor. Desde quando? Doutor, mais ou menos há uma semana eu comi um X e no outro dia eu tive 2 episódios de diarreia, procurei o posto de saúde, fui avaliado, examinado, um profissional, e ele então me receitou um antibiótico, eu tomei, melhorei, só que agora a dor piorou muito e eu tenho apresentado também um pouco de febre. Mas doutor, eu estou com muita dor. Bem, então o senhor passe aqui, por favor, vamos lhe examinar. O senhor chegou a vomitar? Não. Não tenho náuseas, às vezes chego a ter vontade de vomitar, mas eu não vomitei nenhuma vez. O abdômen em tábua. Tá? O que é um abdômen em tábua? É uma tábua. Tu toca o abdômen em tábua. Isso é direto, é bloco, porque significa que houve uma perfuração. Tem uma víscera intraabdominal perfurada. Tem que operar. Tá? Esse caso, então, foi mês depois, foi uma discussão de caso, foi um estudo anatomopatológico, e na discussão o laudo do patologista então descreve aqui nessa porção próximo à válvula iliocecal, né, descreve um palito que perfurava o intestino. Então, o paciente ele acabou engolindo. Tinha um pedaço de madeira, tinha um palito dentro do X, ele não viu, comeu, engoliu. O palito veio por todo o intestino e cravou aqui na válvula iliocecal, que é onde tem um estreitamento, né? Então, provocou dor, talvez provocou reflexamente 1 ou 2 episódios de diarreia, e o antibiótico mascarou um pouco o quadro, difícil de fazer o diagnóstico. Então, assim, esse caso, a gente traz para deixar bem clara a importância da tomada de decisão na avaliação dos pacientes com dor abdominal aguda. É virtualmente impossível prever o diagnóstico específico do motivo da dor abdominal aguda desse paciente. Não tem como, não existe sensibilidade clínica e nem sequer radiológica, porque a radiografia não vai detectar o palito, porque o palito ele é radiotransparente, né? Então ele não vai aparecer numa radiografia de abdômen. A madeira não é radio-opaca, né? Em geral. Então, nós temos este caso, enfatiza bem a importância da pergunta: é cirúrgico? É. Quando é? Agora. Estava lá. Tá? O caso do palito, nosso primeiro caso. Claro que quando a gente sabe, quando consegue detectar a etiologia, às vezes a gente consegue, melhor, né? Bem melhor. Mas às vezes basta a gente saber decidir de forma adequada se é cirúrgico. Como nesse caso, a conduta era cirúrgica. O diagnóstico específico era virtualmente impossível. Então, vocês estão de plantão. E plantão no hospital, numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, e recebem um chamado, uma solicitação de uma avaliação cirúrgica
uma reavaliação cirúrgica para um paciente que foi operado ontem. É um jovem de 28 anos que tem uma dor abdominal muito forte, muito forte. A enfermeira está do lado de vocês e conta que já administrou, naquela época, meperidina, dolantina, nome comercial, um opioide, morfina, nada passa a dor. Mas que estranho, que dor é essa? Pois é, doutor, me operaram ontem, laparotomia branca. Tá? Então, abriram o abdômen e não encontraram nenhuma doença de natureza cirúrgica, nada para ressecar, e tampouco algo que explicasse a dor do paciente, uma laparotomia branca. Vamos dar uma olhada no prontuário. É um caso difícil, vamos dar uma avaliada melhor. O prontuário tem a frequência cardíaca aumentando bruscamente. Então está lá com 80 batimentos, vai para 120, uma variação que não é normal. Né? Tem a pressão arterial também de 110, paciente jovem, daqui a pouco 170, 180 de pressão arterial. Mas que estranho, que estranho. Essas lesões nas mãos, algumas bolhas, algumas cicatrizes, lesões novas, lesões antigas, em áreas expostas ao sol. Tá? E a enfermeira ainda comenta contigo assim, doutor, e ele é estranho. Como assim estranho? Doutor, tem horas que ele não diz coisa com coisa, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Nós temos um quadro diferente. Tá? Essa doença, ela se tornou mais prevalente na Europa na época. Não é uma doença comum. Essa é uma situação rara. Mas é muito importante para o clínico aprender que existe, saber reconhecer, até porque não é uma doença de tratamento cirúrgico. Então nós precisamos saber reconhecer. Nas famílias, então, consanguíneas da nobreza europeia, os descendentes, nos casamentos consanguíneos, aumentou um pouco. Então, uma doença de natureza genética, uma doença que cursa com lesões de pele em áreas expostas ao sol, onde, portanto, as pessoas acabavam evitando de sair durante o dia, mas quando queriam sair, elas precisavam sair à noite, mas aí, como não enxergavam, em função da escuridão, acabavam saindo as pessoas portadoras dessa doença em noites de lua cheia, que era quando elas podiam enxergar alguma coisa por onde estavam andando, e aí começa a lenda, né? A lenda do vampiro, do lobisomem, a pele clara, as retrações cicatriciais das lesões no rosto, expondo os dentes, a neuropatia periférica, que faz parte do quadro clínico, que inclusive está relacionada com a dor abdominal e que pode provocar, com o passar dos anos, da evolução da doença não diagnosticada, dificuldade para caminhar, né? Então, alguns desses pacientes acabam andando em gatinho, né? E é a lenda do vampiro, a lenda do lobisomem. Essas cicatrizes também, elas acabam facilitando o crescimento de pelos. Imagine o rosto da pessoa como é que fica com as retrações, com as lesões, com as cicatrizes, com as retrações, com pelos. Né? Essa é a doença chamada porfiria intermitente, um quadro agudo, né, que se manifestou aí com dor abdominal, como pode acontecer, com variações autonômicas, pressão, frequência, o próprio sódio, a natremia, a concentração do sódio sérico pode estar diminuída, né, e
Então, esses pacientes podem apresentar hiponatremia e essa dor que não melhora com nada, não melhora com morfina, não melhora com cirurgia, com uma cirurgia, com duas cirurgias. Nós precisamos do diagnóstico, entender que não é uma doença de tratamento cirúrgico. Tá? Não é uma doença cuja natureza seja passível de ser resolvida cirurgicamente. Quando operar? Não, não tem que operar. Bom, essa imagem, vocês estão observando, é o meu cunhado, o André, né? Ele estava almoçando e começou subitamente a inchar o lado, aqui assim, a parótida. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, às vezes as pessoas têm um cálculo no canal da parótida, né? E quando está salivando bastante, a parótida pode começar a inchar, pode até doer, né? Mas essa imagem não está aqui por isso. É interessante se saber também, mas essa imagem ela está aqui porque vocês foram chamados na emergência para avaliar um rapaz de 14 anos que veio encaminhado para Pelotas, veio do interior da colônia para Pelotas, em função de uma dor abdominal no andar superior do abdômen e muita dor e muito vômito. Dor e vômito, dor e vômito. E o exame físico do abdômen, então, tem dor, importante a palpação. A criança, um jovem, adolescente, até manifesta também um pouco de dor, a descompressão súbita. Ele está com as mucosas das pálpebras, né, as mucosas da conjuntiva palpebral congestas e as mucosas da cavidade oral secas. Ele tem vomitado muito, tá? E ele conta que a dor que ele sente no abdômen piora quando ele se deita, né? Então, esse paciente, ele poderia ser submetido a uma laparotomia por um, entre aspas, abdômen agudo, tá? E teria sido uma decisão equivocada, porque a história clínica um pouquinho mais detalhada, me fala mais, né? Como é que foi que começou tudo isso? Olha, doutora, o meu vizinho, ele está com cachumba. Claro que hoje em dia a cachumba tem vacina, mas nem todo mundo está vacinado. Naquela época não tinha vacina para cachumba, tá? E isso faz mais ou menos umas 2 semanas, e eu também inchou um lado, eu também, para ele, né? Tive cachumba. Para nós, está com cachumba. A pancreatite faz parte do quadro clínico da cachumba, né? É uma das manifestações que fazem parte do quadro clínico viral da infecção pelo vírus da cachumba. E, assim, ó, obviamente esse paciente não deve ser operado, porque as doenças virais diminuem a imunidade para infecções, em geral, bacterianas. O paciente está dentro do hospital, ele vai talvez ter que entrar, provavelmente vai ter que entrar em NPT, nutrição parenteral total, acesso venoso central, exposição, risco, estafilococos, hospitalar, resistente aos antibióticos, septicemia, e o destino pode ser um destino muito ruim para todo mundo. E esse destino só pode ser mudado pela avaliação clínica competente. Nesse caso, detectando o quadro clínico e não chamando o cirurgião para operar esse paciente com pancreatite por cachumba. Avaliação também na emergência. O que houve? Doutor, muita dor.
como é a dor? Ah, me dói aqui em cima, me dói a barriga toda. O que mais que sente? Vômito. Eu estou vomitando muito, não paro de vomitar. Não paro de vomitar. Comecei vomitando restos alimentares, depois vômitos brancos do estômago, agora vômitos biliares. E quando vomita alivia a dor? Não, não passa a dor, continua a dor. E piora se eu deito. Sentado até me alivia um pouco. E a minha irmã faleceu neste hospital com essa mesma doença. Mas que estranho. O clínico que está avaliando essa senhora, né, que tem esses xantomas, essas tumorações amareladas nos joelhos, nas pernas, o que ele não deve fazer é chamar o cirurgião para avaliar. Por quê? Porque essa paciente tem a mesma doença do rapaz da cachumba. Ela tem uma pancreatite. Mas como que tu sabe que ela tem uma pancreatite? Tu nem dosou enzimas, tu nem fez nada, nem uma tomografia computadorizada, o cálcio, os critérios. É que hoje em dia a gente tem muitos critérios, né? E então o padrão ouro para diagnóstico das doenças são exames laboratoriais. Mas o padrão ouro para o atendimento de seres humanos é a avaliação com um clínico competente. Tá? Esse é o padrão ouro. Essa paciente tem uma pancreatite por dislipidemia. De que tipo? Distúrbio dos lipídios, tá? Para cima ou para baixo, porque o HDL para baixo não é uma hipercolesterolemia, mas é um problema dos lipídios. Por isso que o certo é chamar de uma dislipidemia. De que tipo, professor? Neste caso, essa paciente tem uma hipertrigliceridemia familiar. Tá? Quando os triglicerídeos séricos passam do limite de 1000 miligramas por decilitro, quando o sangue chega a ficar... Se a gente vai pegar a subclávia para colocar um catéter central nessa paciente, na hora de aspirar, o sangue vem leitoso, né? Chega a parecer um sangue branco, né? Claro que não vai ficar branco, ele fica leitoso, né? E quando os triglicerídeos passam de 1000, o paciente, não é que ele pode, ele vai ter uma pancreatite. Tá? Ele vai ter, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Se vocês pegam um paciente até mesmo no consultório e os triglicerídeos estão acima de 1000, vocês têm que encaminhar esse paciente adequadamente porque ele vai ter. E aqui ele já está tendo. Ele está com a pancreatite por hipertrigliceridemia. Não operem essa senhora. Não operem. Tá? Então, caso do sangue branco, né? Não é branco, é esbranquiçado, leitoso. Vou colocar o laserzinho. Outra armadilha prática que pode se formar é a passagem de plantão. Às vezes, a gente recebe o plantão como se o plantão estivesse tranquilo. Por exemplo, esse caso que eu recebi, mais ou menos assim, olha, o plantão está tranquilo, só tem um paciente ali na sala de observação, na SO, e é um paciente que está muito agitado, não deu tempo de eu sedar, então eu deixo para ti, tu pode sedar esse paciente. Né? Então tu vai até lá, a enfermeira vem do teu lado, doutor, tem que sedar esse paciente. O paciente, assim, ele está no leito, né, em franca agitação psicomotora.
aquela pressão em cima de ti, tem que sedar, porque a noite toda, né, a gente não vai poder. E faz sentido, o paciente está gritando, tá? É, tu tá pronto para prescrever alguma coisa assim, um diazepínico, enfim. Não, peraí, o que que eu estou fazendo? Ah, aí tu observa um pouco melhor o doente, ele está comunicando de uma forma não verbal, por gestos, que ele está com algum desconforto, alguma dor abdominal. Tu examina e tu percebe que o abdômen está tenso, mais tenso do que o normal. Está contraturado, tem um espasmo. Vamos fazer uma radiografia, né? E o doente, é um caso curto, né? É para enfatizar essa questão. O doente tem uma perfuração, tem um pneumo peritônio, tem ar dentro do peritônio, perfurou uma víscera, precisa de cirurgia de urgência. A importância da passagem de plantão, a forma como a gente passa o plantão, a forma como a gente recebe o plantão e a tomada de decisão frente a um doente com um quadro de agitação psicomotora, uma situação bem grosseira, né? Mas que não deixa de ser uma situação presente na nossa prática, no nosso dia a dia. Tá? Antes de sedar um paciente, até mesmo antes de analgesiar de forma definitiva, assim, um quadro de dor, é importante que a gente tente pelo menos entender, né, se é eventualmente uma situação de natureza cirúrgica ou se é uma situação que não vai necessitar de tratamento cirúrgico. Né? Claro, não que a gente não vá analgesiar, até mesmo com opioide, um paciente com dor abdominal. Até mesmo antes de ter um posicionamento definitivo em relação à causa da dor. Mas estar atento para essas situações, especialmente as situações de troca de plantão. Agora, é sábado de manhã, a gente está trabalhando, tá? Uma emergência, um pronto-socorro, e entra um senhor urrando de dor numa cadeira de rodas. Aqui já tem algumas informações, né? É conduzida pela própria esposa. Aqui temos algumas informações. O doente está grave de tal forma que ele não consegue nem caminhar. Opa, o que que houve com o senhor? Doutor, é muita dor, doutor. É dor, é dor, é dor. Sim, mas desde quando? Doutor, tá aqui, ó. 3 boletins de atendimento. Já tinha vindo no mesmo serviço. Era a terceira vez, a quarta vez. Os boletins de atendimento, então, aqui nós temos outro sinal importante. Coisas bem simples, coisas do dia a dia. Paciente que foi para casa, voltou, enfim, tem 1, 2, 3 boletins de atendimento. É um paciente que tem alguma situação potencialmente grave, obviamente. Né? E como é que é essa dor? Assim, doutor, eu sou motorista de táxi, eu estava dirigindo quando eu comecei com uma dor aqui, ele aponta para a região sacroiliaca esquerda, vim até a emergência aqui em Rio Grande, tá? Vim até a emergência, essa dor era uma dor muito forte e fui medicado, a dor aliviou, fui liberado, né? Aí eu fui para casa, continuei fazendo meu tratamento para hipertensão, tomando meus remedinhos, né? Propranolol, hidroclorotiazida, mas a dor continuava. No outro dia, eu voltei, ou 2 dias depois, fui atendido por outro médico. Ele também fez os medicamentos, a dor, medicamentos, Buscopan, Voltaren, talvez até meperidina, dolantina, se usava muito na época. A dor aliviou, mas ele achou melhor fazer alguns exames. Aí ele coletou esse exame aqui, né? Me mostra os exames, um exame de urina. Aqui vem outra dica prática. O exame de urina na emergência, ele tem um valor mais consistente quando ele dá normal. Isso aponta para o lado de outra etiologia que não a do trato urinário, para explicar
a situação e de uma forma um pouco mais confiável. Quando ele dá alterado, a possibilidade de contaminação na hora de coletar, especialmente nas mulheres, mas também nos homens, é muito alta. E foi o que aconteceu com esse paciente. A presença de leucócitos na urina, até mesmo células epiteliais, que indica a contaminação, estava ali. Só que ele recebeu tratamento para uma suposta infecção urinária e agora ele retorna com o abdômen distendido, com sinais de irritação peritoneal difusas, com muita dor, uma dor que irradia para o membro inferior direito. Então, era uma dor inicialmente à esquerda, sacroiliaca à esquerda, depois se tornou uma dor que parecia uma cólica renal do lado direito, e agora a dor. E o próprio membro inferior direito, ele está um pouco cianótico quando comparado com o membro inferior esquerdo. Que doença pode ser essa? Será que ele está com um abscesso perinéfrico, né? Um abscesso perirenal? Não? O abdômen muito distendido, né? E muita dor. Seu João, o senhor levante, por favor, levante da cadeira e passe aqui para a maca que eu vou lhe examinar. Doutor, eu não consigo. Paraparesia, né? Perda de força nos dois membros inferiores. Esse foi um caso que, para mim mesmo, foi uma surpresa. Eu demorei para fazer o diagnóstico e o paciente, mesmo tendo sido o último médico, normalmente o último médico é o melhor médico, claro que a doença ficou mais clara, né? Mas esse paciente, ele tinha uma dissecção de aorta abdominal. Então, uma doença que provoca dor abdominal intensa e cuja etiologia é vascular. A aorta dissecou lá no reto peritônio, acabou rompendo, foi operado de urgência, mas infelizmente não deu tempo para conter esse hematoma no reto peritônio, essa hemorragia grave, o paciente acabou morrendo. Importante então a gente compreender a possibilidade do diagnóstico da doença, da dor abdominal ser causada por doença vascular. Esse é outro caso importante. Como que se apresentou? E como podem se apresentar muitas vezes casos graves para nós? Como situações inocentes. Essa paciente, ela internou para fazer uma cirurgia de tireoide. Ela ia fazer uma cirurgia de tireoide. Pelotas. Ela internou, vai fazer uma cirurgia de tireoide. Na época da residência, né, a colega, estagiária, a doutoranda, te chama, é tarde, né, devia ser o quê? Umas 6, 7 horas. Eu estou me preparando para ir para casa, R2 de cirurgia também, e ela, Samir, dá uma olhada porque a gente está internando, fazendo a baixa de uma paciente que vai ser operada amanhã, de tireoide. Mas ela refere que tem uma dor abdominal periumbilical, em cólicas, que acontece depois que aparece uma bolota na região inguinal, né? E ela está com dor agora. E ela vem tendo isso há meses. Aí vai lá, examina, né? Examina. Realmente parece parece que ela tem um linfonodo aqui nessa região inguinal. E como é que a senhora está? Pois eu sinto essa dor. Aponta para o meio do abdômen. Como é que é a dor? Uma dor em cólica, né? Aperta, aperta, e aquilo vai doendo, doendo. Às vezes, quando eu aperto aqui embaixo, a dor alivia. Mas eu não consigo, né? Bom, ela vai ter que investigar esse linfonodo, vamos ter que ver. Não era um linfonodo, foi um erro importante, assim, um erro grosseiro, né? A paciente tinha uma hérnia femoral, né, com um colo pequenininho, por onde entrava uma alça de delgado
que eventualmente não era redutível, ficava presa, encarcerada. E com o passar do tempo, em alguns momentos, havia, inclusive, formava um pouquinho de edema e esse edema estrangulava, né? E ela forçando, ela conseguia reduzir, e daí, naturalmente, o trânsito do delgado fluía e a dor aliviava, tá? Então, sempre prestar atenção nessas, entre aspas, né, bolotas na região inguinal, essas hérnias que eventualmente, hérnias com o cólon pequeno, são as hérnias que encarceram, são as hérnias que podem evoluir para um quadro de estrangulamento e para um quadro de obstrução intestinal e precisar de cirurgia de emergência. Tá? Esse caso é o caso da, entre aspas, ITU, infecção de trato urinário. Esse caso eu não atendi. Eu escutei e eu compartilho com vocês com o mesmo propósito de todos os outros casos que a gente, obviamente, não está identificando nada do cenário, a gente está distorcendo, mantendo os dados clínicos para que possa ser interpretado adequadamente, mas distorcendo os cenários, né? E o objetivo não é avaliar erro, não. O objetivo é aprender com os casos, tá? Paciente com 18, 19 anos de idade, homem, que procura um serviço de emergência aqui em Pelotas, né, em Rio Grande, enfim. E o que houve? Olha, doutor, faz 3 dias eu me acordei com uma dor, parecia uma dor surda, assim, uma dor de estômago. Depois eu passei a apresentar um pouco de náuseas e tive um pouquinho de febre. E estou tendo também uma certa dor na hora que eu vou urinar. É estranho o quadro, né? Bom, o exame do abdômen não tinha dor difusamente, mas nada mais específico, assim, para uma peritonite localizada, enfim. Os exames de urina e o exame de sangue sugeria um quadro, uma infecção, né, inicial, uma discreta leucostose, com talvez um pequeno desvio à esquerda, né? 9% de bastões, de células jovens, né? De neutrófilos jovens. E o exame de urina, aqui vem um dado importante para nós. O exame de urina no serviço na emergência, quando as condições de coleta não são as ideais, ele, quando dá normal, até é mais importante, mais significativo. Mas, neste caso, ele deu alterado. O EQU, o exame qualitativo de urina, mostrava a presença de leucócitos, a gente chama isso de leucocitúria. Leucocitúria sem a presença de bactérias, sem bacteriúria. Bem, apesar de estranho, parece uma infecção urinária. Vamos tomar um Bactrim, né, um medicamento, um antibiótico, um quimioterápico, sulfametoxazol com trimethoprim, e o senhor vai seguir esse tratamento e fazer o acompanhamento com o médico do posto de saúde. O paciente volta uma semana depois com um quadro, como vocês estão vendo na imagem, um quadro de uma dor abdominal mais intensa, mais forte. E aí, o exame físico do abdômen mostra uma dor importante na região do hipogastro e no quadrante inferior direito, com dor, a descompressão e o sinal do obturador interno, aquele sinal que nós vimos na aula anterior de flexionar a coxa, flexionar o joelho e rotar a coxa internamente. Ele referia dor profundamente na bacia, na região pélvica.
Esse doente, esse rapaz, ele estava desde o início com uma apendicite pélvica. O apêndice, por azar dele, né, e dos profissionais que o atenderam, ele estava localizado dentro da pelvis, encostado à bexiga, apoiado na bexiga, então, e dentro da pelvis. Então, algumas queixas de dor ao urinar não eram devidas a uma infecção urinária, eram causadas justamente pela irritação da própria bexiga causada pelo apêndice inflamado. Tá? Então, essa é uma armadilha que nós clínicos precisamos estar atentos e que está relacionada com esta diversidade de localização que o apêndice normal pode apresentar. Ele pode estar localizado próximo do ângulo hepático do cólon, né, parecendo até um quadro vesicular, né, uma colicistite. Ele pode estar localizado retrocecal, né, quando ele não vai apresentar aquelas manifestações de irritação parietal do peritônio, peritonite parietal característica, porque ele está escondido lá atrás, retrocecal, a gente vai conseguir pegar pelo sinal do Psoas, e sempre pesquisar o sinal de Hovsing, tá? Que poderia ser útil neste cenário. Este outro quadro é para lembrar. Essa era uma paciente internada em tratamento com corticosteroide para uma doença broncopulmonar obstrutiva crônica, um DPOC grave, que usava então corticosteroide, e essa senhora perfurou uma úlcera gástrica ou uma úlcera duodenal. O fato é que ela perfurou uma víscera abdominal e apresentava dor, mas não era uma dor muito intensa, né, que fosse clinicamente compatível com a gravidade da situação. O problema é que algumas vezes doenças graves podem estar mascaradas por uma série de contextos clínicos. Isso é muito importante para vocês, né, quando se formarem, sempre pensar na questão do doente que está utilizando corticosteroide, que pode mascarar, no paciente diabético, que pode perder um pouco da sensibilidade para perceber a dor nos membros inferiores, numa isquemia do miocárdio, com apresentações atípicas de uma síndrome coronariana aguda, e da mesma forma eles podem ter uma dificuldade para contar, para descrever um quadro clássico de uma perfuração, de uma doença abdominal grave. Então, as situações estão aqui mascaradas pelo uso de medicamentos, mascaradas por doenças que comprometem os nervos, né, a microcirculação, aí no caso dos diabéticos, a vasa nervorum, né, e também nós podemos ter algumas situações em que o doente idoso, né, pensem comigo, o jovem, qualquer sintoma, qualquer desconforto, ou até mesmo movimento normal das alças do intestino, podem chamar a atenção, porque todo o sistema sensorial ele está muito saudável para perceber, e o jovem pode interpretar de forma inadequada, em função de problemas psíquicos, né, o que ele está sentindo no abdômen, e achar que ele tem alguma doença grave, quando na verdade ele tem uma síndrome do cólon irritável, né? E aqui se caracteriza também os pacientes hipocondríacos, né? Pacientes que parecem que têm alguma doença, mas na verdade a doença que eles têm, ela é da alma, da psique, né? São situações psiquesomáticas, da alma projetadas no corpo, né?
O idoso é o contrário. O idoso, ele já viveu muito, né? Por ser idoso, ele viveu muito. E o idoso, ele tem duas questões importantes aqui. A primeira é que a própria inervação vai diminuindo. Assim como os cabelos vão branqueando, os nervos do abdômen, a inervação do abdômen, do corpo em todo, como um todo, também vão envelhecendo. E outra questão importante é que o idoso, ele tem tempo para ter desenvolvido doenças vasculares, doenças oncológicas. Então, quando um paciente idoso procura a emergência ou procura o consultório de vocês por uma queixa de dor abdominal, o clínico atento, ele deveria respeitar e avaliar com um pouco mais de atenção, de cuidado, porque a possibilidade até mesmo de uma doença assim estranha, como por exemplo uma fibrilação atrial crônica que embolizou, mandou um êmbolo, mandou um coágulo lá para a artéria mesentérica superior. E aí nós temos um quadro de um abdômen agudo vascular muito difícil, muito difícil. Primeiro porque praticamente do nada o abdômen começa a distender e o paciente tem muita queixa, parece um quadro muito comprometido, e poucos dados no exame físico, não tem irritação peritoneal, enfim, quer dizer, poucos dados no exame físico para um profissional desavisado, porque só o fato de nós termos uma fibrilação atrial crônica num paciente que não está anticoagulado adequadamente, que não foi anticoagulado, né? E começa com uma dor abdominal desse porte, já deveria chamar a atenção para essa possibilidade gravíssima de um abdômen, de uma dor abdominal de etiologia vascular embólica, nesse caso, né? Então, os quadros mascarados. E estamos nos aproximando do final. Tem um outro caso, que é o caso é um caso muito, muito, muito triste. Eu não vou contar para vocês. Se tornou um conto. O Dr. Valdomiro Manfroy, quando eu compartilhei com colegas durante o meu mestrado na cadeira de prática educativa da professora, nunca esqueci o nome dela, excelente professora, né? Doutora Carmen Lúcia Bezerra Machado, o doutor Valdomiro Manfroy acompanhava as aulas de prática educativa dessa professora. Foi uma das cadeiras mais bonitas que eu fiz, meu mestrado na URGS. E esse caso eu compartilhei com eles para reflexão, e o professor Valdomiro, que é escritor, né, escritor de ficção, enquanto eu contava, se debruçou sobre o papel, pegou uma caneta e transformou aquela descrição técnica com a reflexão social num conto, tá? Num conto que foi publicado. Tá? Então, fica aí para vocês, tá? A citação de um caso de uma criança que se tornou um conto de ficção. Bom, bem, terminando, tá? Uma revisão final, um debriefing dos casos que nós discutimos, que nós apresentamos, os 10 casos. O caso do palito, que serve para sublinhar a importância da tomada de decisão, é cirúrgico ou não é cirúrgico, em detrimento do diagnóstico específico, que às vezes é impossível. Tá? O caso da Laparô branca, para lembrar algumas situações em que a etiologia é metabólica
e o tratamento não é cirúrgico. Essa é uma armadilha, a armadilha da porfiria intermitente aguda, quando nós temos uma tríade. Tá? Dor abdominal importante, que não passa nem com opioide. Neuropatia periférica, com dores e inclusive com alterações autonômicas, a variação da frequência cardíaca, a variação da pressão arterial, uma variação além do que seria o esperado, tá? E alterações também de comportamento. O paciente pode ter alucinações, o paciente pode vir a ter inclusive convulsões. Tá? Importante o clínico estar alerta para essa possibilidade das doenças metabólicas como causadoras de dor abdominal e, eventualmente, ter levado até o paciente para uma laparotomia branca, uma laparobranca, que não deveria ter sido realizada. O caso do, abre aspas e fecha aspas, abdômen agudo. Então, colocou a mão no abdômen, parece que tem irritação peritoneal, leva para o bloco. Opa, espera, vamos ver um pouquinho melhor o contexto. Daqui a pouco é uma pancreatite por cachumba. Tá? Também não é de tratamento cirúrgico, é de manejo clínico. O caso do sangue branco é uma armadilha, né? O sangue leitoso não é um sangue branco, né? Às vezes os alunos reclamam, né? Professor, mas eu não encontrei isso na internet. É o sangue leitoso, e vão encontrar se procurarem por hipertrigliceridemia familiar acima de 1000, causadora de pancreatite e que pode enganar um clínico desavisado. Não tem nem que chamar o cirurgião para avaliar esse paciente ou essa paciente. Tá? A armadilha da troca de plantão, o perigo da gente sedar um paciente sem ter avaliado melhor, porque naturalmente um paciente com o abdômen perfurado, se a gente seda, o prognóstico vai ser muito ruim. Tá? Um caso que é aquele caso da dissecção de aorta abdominal, né? Então, estar atento para essas dores, um paciente com uma hipertensão, né? Que começa com uma dor estranha, porque é uma dor sacroiliaca à esquerda que se transforma numa cólica renal à direita e que acaba evoluindo para uma dor que compromete o membro inferior direito. Tem que estar muito atento para essa possibilidade, né? Possibilidade da dissecção de aorta abdominal. O caso da tireoide, como pode ser enganador, uma situação inocente, né? Olha uma paciente para mim aqui, né? Né? Então, uma hérnia femoral que eventualmente encarcera, pode até estrangular, e dá esse quadro de dor periumbilical, que alivia, lógico, quando reduz a hérnia, e se ela reduz. Né? Então, está atento para essa possibilidade como engana. O caso da ITU, da infecção de trato urinário, a forma como as doenças nos enganam. O apêndice, ele engana muito justamente por ele ocupar lugares diferentes dentro do abdômen. Neste caso, ele lá em cima da bexiga, dando alguns sintomas urinários e, obviamente, que o exame qualitativo de urina poderia estar alterado simplesmente por contaminação e poderia estar alterado também porque a própria bexiga pode estar um pouco inflamada em função do contato com o apêndice inflamado. Tá? O caso da prednisona, as formas como as situações podem ser mascaradas ou por medicamentos ou pela idade, tá? Por analgésicos, por corticosteroides, pela idade, por doenças, o próprio diabetes. Tá? Aqui ainda agora me lembrei, né, a tabes dorsalis da sífilis é uma situação que pode cursar com dor abdominal. Tá? E não é uma doença de tratamento cirúrgico. E a tabes dorsalis, a sífilis, praticamente extinta, década de 90,
80, 90, ela está retornando, ela está presente no nosso dia a dia, tem que ficar atento. E este é um caso que a gente não conta para vocês assim, tá? Mas que tá na literatura, é um caso muito forte, muito emblemático, que marca muito a atenção em relação a, a como a nossa sociedade, né, como nós contemporaneamente estamos, estamos com o foco equivocado. O nosso foco está voltado para recursos, para tomografia, para ressonância, para bloco cirúrgico, para tudo que tem de mais moderno. E a nossa sociedade talvez esteja precisando de um outro tipo de recurso, um recurso humano de alteridade, da consciência da consciência do outro, do alter ego, né? Da consciência do outro, a percepção de que o outro existe, a percepção de que o outro pode estar precisando de ajuda e a percepção de que, eventualmente, nós podemos ser essa ajuda. Tá? Então, pessoal, eu estou me despedindo, está terminando aqui a nossa fala sobre os 10 casos que nos ensinam lições, conceitos sobre o abdômen, sobre a dor abdominal. Nós somos do Laboratório de Ensino por Simulação, o LabEnsim, e temos feito tudo isso que estamos fazendo porque educar é o nosso porquê. Obrigado.